E vamos falar de Tietê e Luan, jogadores que pertencem ao São Paulo, mas que interessam ao Santos. Inclusive, pode acontecer uma troca de jogadores santistas pela dupla que pertence ao São Paulo. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Já quero a sua opinião sobre esses dois jogadores, se você gostaria de vê-los com a camisa do Santos. Mas antes disso, eu preciso dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. Dia de jogo do Santos, você consegue acompanhar o tempo real de forma gratuita através do link que está na descrição. Você vai baixar e colocar o Santos como seu time do coração e pronto. Vai acompanhar o Santos em tempo real e receber todas as informações do Peixe, tem informações da Champions, de outros campeonatos estaduais, então para você ficar por dentro de tudo que acontece através do aplicativo da OneFootball e também através do nosso QR Code você consegue baixar. Bom, vamos então à informação que foi dada em primeira mão pelo Globoesporte.com, que falou, né, que o presidente do Santos e o presidente do São Paulo se reuniram e discutiram essa possibilidade de uma troca de jogadores. O Santos ficando com o Luan e o Tietê, e o Santos teria oferecido até 3 atletas nessa negociação. Os nomes não foram divulgados, mas a gente sabe que o Jobson, por exemplo, e o Luiz Felipe poderiam entrar nesse bolo aí dessa troca envolvendo o Santos com o time do São Paulo. Ainda não é oficial isso, mas o Jobson, por exemplo, nem como volante está treinando nos treinamentos do Santos, né? Ele está sendo utilizado como zagueiro, poderia ser uma moeda de troca aí para o Peixe. E qual que é a informação, né? O Santos ele precisa negociar não só com o São Paulo, mas também com o Atlético Mineiro. Por quê? O Atlético Mineiro ele está com o Tietê, ele está emprestado até maio. E de acordo com a UOL, o Tietê não deve ser liberado pelo Atlético Mineiro antes do contrato dele se encerrar em maio. E o Santos quer contar com o jogador para agora, não só o Tietê, né, mas todos os jogadores que o Santos está negociando quer contar de imediato, principalmente visando, né, o começo do Campeonato Brasileiro, que é daqui menos de um mês. Né? E também a questão do Luan, o Luan é visto como uma promessa no São Paulo. Então, entre Tietê e Luan, a saída do Luan seria muito mais complicada. Então, não é uma troca fácil, digamos assim, mesmo que o Santos ofereça até 3 jogadores ou até mesmo mais, né, dependendo da negociação, mas é uma negociação considerada difícil por parte do São Paulo e também do Santos. Houve essa sugestão, digamos assim, né, nesse jantar entre os presidentes, mas eu, Nájila, particularmente, tá? Não é nem informação, é opinião. Acho muito difícil que aconteça. E o que a gente sabe também em relação ao São Paulo é que eles também não vão investir pesado em contratação de jogadores. Basicamente, né, o perfil que o Santos está seguindo no mercado, pelo menos até o presente momento. São Paulo quer pagar as dívidas e não ficar gastando em contratações. Então, teria que ser algum jogador que encha os olhos do São Paulo, por exemplo, para, né, abrir mão de um Luan, por exemplo. E por que eu estou falando do Luan? Porque entre Tietê e Luan, na minha visão, o Luan é um jogador mais interessante e mais jovem. Tenho até aqui, anotei para vocês, o contrato do Luan com o São Paulo é até dezembro de 2023 e ele tem 22 anos. Já o Tietê, ele tem 29 anos e contrato até março de 2023 com o São Paulo. Então, um ano aí de contrato com o São Paulo, daqui 6 meses o Tietê pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E uma coisa interessante, né, que na minha pesquisa aqui de contrato e tal, quando ele foi emprestado, o Tietê, ao Atlético Mineiro, o São Paulo colocou o valor de 3 milhões e meio de euros fixado para comprar o Tietê. Então façam as contas aí de quanto que está o euro, né, na cotação atual, para ter uma ideia mais ou menos, né, do valor, entre aspas, que o Santos teria que embutir em jogadores para uma possível troca. E como eu falei, também depende do Atlético Mineiro, que até onde a gente sabe, não quer abrir mão do Tietê antes do término do empréstimo, que é até maio deste ano.
E aí tem uma informação adicional que saiu minutos antes, né, de eu começar a gravar o vídeo, do site Gol, que diz o seguinte: São Paulo descarta a saída de Luan e quer compensação financeira por Tietê. É isso que a gente falou, né? O Santos tem interesse na dupla, mas a negociação de Luan para um rival está completamente descartada. Então tem esses dois pontos. São Paulo não quer reforçar um rival direto, e também parece que quer uma compensação financeira pelo Tietê. Essa compensação, por exemplo, não sei se seria 3,5 milhões de euros. Esse valor eu retirei da informação de quando ele foi emprestado ao Atlético Mineiro. E uma coisa que me chamou a atenção na matéria do GE foi o seguinte: o último parágrafo da matéria. Deixa eu ler para vocês. A possível troca mudaria a postura do Santos no mercado. Enquanto tenta contratar a dupla do rival, o Peixe faz contatos com outras equipes do futebol sul-americano e já fez sondagens por Fernando Sobral, do Ceará, Byron Castillo, do Barcelona de Guayaquil e Almendra, do Boca Juniors. Ou seja, se conseguir Luan ou Tietê, provavelmente o Santos descarta essas outras negociações que estão em percurso. Né? E vale ressaltar que também tem o Alisson, né? O Alisson que é a eterna novela aí, a gente não sabe se vai receber o valor que falta pela compra do jogador, que foi no ano passado, ou se teremos a volta do jogador, né? E também tem a outra opção, que é o Santos entrar na FIFA e tentar receber esse valor que os árabes estão custando a não pagar o Santos Futebol Clube. Enfim, é essa informação, né? É uma possibilidade de troca que, na minha avaliação, é muito difícil que aconteça, tanto pelos valores, né, que o São Paulo pode querer pelo Tietê, e, sinceramente, o Tietê não é um jogador, na minha opinião, que me enche os olhos. E também tem 29 anos. Então, é aquilo que eu falei quando a gente comentou as possíveis contratações do Santos, principalmente de atletas do mercado sul-americano. Entendo que agora o Santos precisa investir em jogadores que possam melhorar o elenco, mas que ao mesmo tempo, daqui 2, 3 anos, o Santos consiga vender e ganhar mais dinheiro do que investiu, por exemplo. Então, se for para investir em algum jogador, investiria num atleta mais jovem e com o potencial de ser negociado, quem sabe, para um clube europeu e conseguir, né, receber esse valor ou até mesmo dobrar o investimento que você fez. Não vejo isso com o Tietê. Luan seria uma boa do Santos, mas acho muito difícil que o Luan seja liberado facilmente assim pelo São Paulo, ainda mais o São Paulo também, né, não querendo gastar tanto em busca de contratações. Então, se não quer gastar em contratações, acho muito difícil que queira se enfraquecer, né, visto que o Luan é um jogador que tem bastante potencial pelo São Paulo, tá bom? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês pensam dos nomes de Luan e Tietê? Se o Santos tem que fazer uma força para contratá-los, se é melhor o Santos mirar na contratação dos outros nomes, né, que a gente já citou aqui. Enfim, quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Não esquece do seu like, que é super importante. E o QR Code aqui ou o link na descrição para você baixar o aplicativo da OneFootball. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.